Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que a mão bondosa esteja sempre sobre você, que você veja o favor do Senhor, desfrute da sua glória. É promessa, creia e se aproxime dele cada vez mais. Ouça a palavra. Ei, o vento está soprando. Busca o discernimento dos filhos de Issacar. A tribo de Issacar tinha o dom de discernir os tempos, e há tempo para tudo. E nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento, a inteligência do Espírito, para saber qual é o tempo do Senhor para nós. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Claramente, aqui nós vemos o pedido de crianças. Eles ainda eram crianças, imaturos, infantis. Então, eles já chegam com o olhar assim muito raso, não profundo, de quem tem propósito e atingiu a maturidade, de quem foi liberto de si mesmo, mas de quem ainda tem um problema de identidade e quer resolver uma ferida com o ter, fazer, com uma promoção, com um lugar, com um título. Quer dizer, se eu ocupar esse lugar, todos vão me amar, me respeitar. Se eu tiver isso aqui, as pessoas vão querer estar comigo, elas vão me admirar. Essa é a mentalidade, infelizmente, da maioria. Gente que tem uma ferida aberta, uma ferida de rejeição. E o que sai? Eu quero ter isso aqui, ocupar esse lugar, eu quero esse título, eu quero esse reconhecimento, porque senão eu não tenho valor. O meu valor está em ocupar essa posição que é uma posição de honra, de notoriedade, todo mundo vai ver. Olha onde nós estamos, onde chegamos. Olha o que eu tenho, olha o que eu possuo, olha o lugar que eu ocupo, olha o título que eu tenho. Vejam as minhas credenciais. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque é muito fácil o engano. Você pode se enganar e pode ser um engano sincero. Você vê aqui que aqui não é maldade. É um engano sincero. Eles estavam sinceramente enganados. Por quê? A visão, né? Era uma visão autocentrada. É quem tem uma ferida, né, de rejeição,
ainda não tem uma identidade firmada, então está à procura de uma posição, de um lugar para a pessoa. O que importa para ela existir, para ela ter valor, é ela ter um lugar de honra, né? E como eles pediram aqui. E o Senhor disse isso: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Porque às vezes você está pedindo um negócio que você nem sabe o que você está pedindo. Você nem sabe o que isso significa. Você só quer aquele lugar. Você só quer existir. Esse é o perigo, né? Você não está vivendo a vida de Cristo, mas quer existir através de um lugar, de uma posição. E isso revela imaturidade. Eles não tinham maturidade. Tanto que o Senhor falou, vocês não sabem o que estão pedindo. E às vezes as pessoas estão pedindo algo que elas nem sabem o que elas estão pedindo. Elas acham que elas querem algo. E é impressionante como eu já vi gente até atingir aquele resultado e não demorar, elas descobriram que não era o que elas queriam, porque o problema é mais profundo. Na verdade, a pessoa nem sabe o que ela quer, porque enquanto ela não sabe quem ela é em Cristo e então ocupa o lugar que é para ela, ela fica aí, cambaleando. E ela sempre acha que é o que ela não tem. Então ela passa a vida correndo atrás daquilo que ela não tem, achando que se ela tiver, ela vai ser feliz, ela vai estar realizada, ela vai ser admirada, ela vai ser respeitada. E num tempo como esse, que as pessoas, por conta da internet, elas ficam se comparando. Então, elas ficam olhando a vida das pessoas, o que as pessoas querem mostrar, obviamente, né? Às vezes uma perfeição, como se tivessem sempre vivendo uma coisa nova e fazendo e adquirindo. E você vê pessoas rasas, materialistas, superficiais, buscando uma vida que vai mantê-las na periferia, na marginal. É triste. Não há profundidade, não há maturidade. Elas nem sabem quem elas são. Simplesmente elas querem o que o outro tem, porque na cabeça delas aquilo é bom, aquilo funciona. E elas começam a desejar algo que muitas vezes é fake. Como a Bíblia fala, é pura fantasia e ilusão. Então você vê aqui, neste momento, tanto Tiago quanto João mostraram o tamanho da imaturidade, infantilidade, o quanto eles eram rasos, não tinham entendido nada sobre propósito, não tinham identidade. E o Senhor fala, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber, olha agora para onde o Senhor vai, Vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado, e a gente sabe qual é o cálice que o Senhor bebeu. E eles vêm, e eu paro aqui só com essa palavra, podemos. Você vê que é próprio de quem não entendeu nada, porque quando Jesus foi preso, todo mundo sumiu. Todo mundo fugiu e se escondeu. Por quê? Porque até então eles não tinham entendido nada. Eles estavam vendo tudo como posição, lugar, status. Nada mais que isso.
não uma dor genuína de estar no propósito, de ter Cristo formado em você, de estar lá num lugar desafiador, mas você não sai, porque sabe que foi onde Deus plantou você. Parece que não está andando, parece que não tem reconhecimento, não tem honra, não tem valor, mas não importa, você está lá. Você está lá, né? Você está apanhando. Veja que mais tarde o Tiago já amadureceu. Ele morreu, o Herodes o matou para agradar os judeus. Lá estava o Pedro, que antes tinha negado o Senhor, preso, que Herodes ia fazer a mesma coisa que fez com Tiago, e dormindo como um bebê. Você vê que eles amadureceram. E João foi o que mais resistiu, né? Viveu mais e passou por dores terríveis, mas foi até o fim. E aí você lê Hebreus 11, vê os heróis da fé, aqueles que a Bíblia fala que o mundo não era digno deles, porque eles entenderam o propósito e beberam do cálice doloroso. Foram cerrados ao meio, presos, açoitados, esquartejados, devorados por feras, mas não negaram o nome do Senhor. Entenderam que não tem nada a ver com posição, tudo é consequência. O que vem depois é consequência de se estar no centro da vontade do Senhor. Ó, meus irmãos, não se deixem enganar. E sabe qual é o pior engano? O auto-engano. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco. Porque se para você ser igual a esse mundo é ser sábio, é ser inteligente, é estar abafando, então começa a ficar louco. Para que se torne sábio. Amo essa escritura. Ei, não vá na onda do mundo. Não fica se comparando, olhando para fora e tentando se igualar ao ímpio. Cuidado, tá lá no Salmo 1. Não se assente à roda dos escarnecedores. E hoje tem muita gente sentada à roda dos escarnecedores através da internet, assistindo um monte de coisas que estão fazendo mal, muito mal. Ó, não sigam o conselho dos ímpios. E o que tem de gente seguindo conselho, padrão de ímpio, sendo influenciada por ímpio. Ó, não siga o conselho dos ímpios, não imite a conduta dos pecadores. Não é o que a gente vê fazendo? Um monte de gente fazendo, o que é pior, né? Estamos falando de crentes, porque nós não vamos cobrar a vida de quem está morto. Nós cobramos vida de quem se apresenta como um cristão, uma cristã, mas imita o ímpio, é influenciado pelo ímpio, segue o padrão desse mundo, ao invés de Cristo estar sendo formado nele, ele está tomando a forma e a cara deste mundo. É triste. Ó, Jesus respondeu: cuidado
Por quê? Porque é muito fácil você se enganar. Cuidado que ninguém os engane. É fácil você ser enganado pelo seu próprio coração. É fácil você se enganar. Paulo ainda falou, né, dos discursos, dos argumentos convincentes. Tá aí. O que mais encontramos são argumentos convincentes. E quando uma pessoa não está fundamentada no Senhor, não é essa estaca fincada na rocha, infelizmente, ela vai sendo levada cada dia mais. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. No início parece que é o caminho do sucesso, da alegria, né? Mas não demora, a pessoa descobre que é caminhos de morte. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Se você não tiver discernimento do Espírito, não for levado pelo vento do Espírito, vai parecer perfeito, puro, maravilhoso. Mas o Senhor avalia o Espírito, porque às vezes o Espírito que está ali é o da derrota, é o da condenação, é o que vai destruir com a vida da pessoa, alterar completamente o destino dela. Aqui, para Tiago e João, os filhos de Zebedeu, ocupar uma posição de honra era o foco. E o Senhor estava mostrando, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque vocês acham que estão prontos para beber do cálice que eu vou beber, para serem batizados, bebendo ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado. Vocês acham, mas vocês não sabem ainda o que isso significa. O preço disso aqui, o custo. Por isso que vocês têm que amadurecer, entender o propósito de vocês estarem aqui. Vocês precisam encontrar a identidade de vocês, coisa que vocês não encontraram, só vão encontrar em quem? Em Cristo, sendo batizados em Cristo, Cristo sendo formado neles, que ainda não tinha sido, eles estavam com Jesus, mas Cristo ainda não tinha sido formado neles. Até porque não foi difícil soltar as redes quando o Senhor chamou, aceitar o chamado do Senhor Jesus. Mas agora era a hora deles serem batizados em Cristo. Agora estamos falando de cruz, de renúncia, de sacrifício, de entrega, de uma dor genuína, que só quem tem um conhecimento revelado do Senhor entende o que significa. Vamos, em nome de Jesus, o Senhor tem nos chamado para um nível mais alto. Ele está falando com você. Ele está te chamando para o nível da maturidade, para que você possa cumprir com o seu propósito, ser tudo que você foi criado para ser relevante, ser poderoso nas mãos do Senhor, experimentar de uma glória que você ainda não conhece, salgar, iluminar, representá-lo e mudar este mundo, porque você carrega, se você conhece o Senhor, você carrega o espírito da mudança, porque o Espírito do Senhor, aquele que ressuscitou Jesus, habita em nós.
E olha aqui, ó. Domingo. Nós largamos com 52 dias. Vai ser ceia, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas, consagração dos dizimistas e o início dos 52 dias. Serão dias incríveis, dias gloriosos, e o Senhor está chamando você. Eu não tenho dúvida. Ei, Ele nos fez uma promessa. Isaías 54. Ele nos chamou para um nível mais alto. E Ele quer que você termine este ano dando os maiores testemunhos da sua vida e dizendo mais uma vez: este foi o melhor ano da minha vida até então. Em 52 dias, o que ficou lá, parado, destruído, vergonha, por cerca de 120 anos, foi completamente restaurado em 52 dias. Então ficou evidente que não é que não tinha jeito, sempre teve. Mas faltava alguém com senso de propósito. Alguém que entendesse que não era para ficar daquele jeito. E que aquelas muralhas eram seu destino. O propósito da sua vida. E Neemias entendeu isso. E Neemias, que significa consolo, chegou ali para levar consolo, restauração, mudanças. Foi um tempo de mudança. E mudou. Ele mudou a cara daquele lugar. Aliás, literalmente, né? O cenário mudou. O espírito mudou. A visão mudou. O povo se voltou para o Senhor, para o propósito. Aconteceu um alinhamento. E eu tenho certeza que 52 dias vão marcar a nossa vida. Serão os mais poderosos da nossa vida. Eu sei que Deus vai fazer coisas inéditas na nossa vida. Eu oro e eu percebo o que Deus vem trabalhando e o que Ele vai fazer nesse período. E Ele está chamando por você. Levante-se. Chega de engano. Chega de viver aí uma vida sem propósito, rasa. Chega de viver à margem das promessas, da abundância. Chega de viver se enganando, o auto-engano, na imaturidade. Chega. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito. Os resultados mudam. Levanta. Esses homens aqui entenderam o propósito e cumpriram plenamente com ele. E representaram o Senhor. E glorificaram o Senhor. Tenho certeza que quando eles amadureceram e foram cheios do Espírito Santo e se lembravam desse pedido aqui, eles devem ter ficado assim envergonhados ou até devem ter rido, né? Oh, meu Deus, olha o quanto nós éramos meninos ainda, né? Imaturos. Nós não entendíamos nada. Bem que o Senhor falou que a gente não sabia o que estava pedindo, né? Pois é, Deus está nos levando para um nível mais alto. Está nos tirando desse estado infantil, sem identidade, sem propósito, raso. E tem nos puxado para esse lugar alto, onde você realmente se vê. E acredita que você é essa estaca fincada na rocha e passa a construir no alicerce que é Cristo. Deixa Cristo ser formado em você. E é quando a sua vida toma o rumo certo. E você glorifica o Senhor. É quando suas construções se tornam sólidas. A sua vida é bem estruturada. E só pode ser no Senhor. Levante-se, levante-se com fé. E vamos passar por esse portal de restauração. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada e peço que essa palavra tenha iluminado o entendimento de cada um, dado visão, respondido a perguntas e levado à maturidade. Porque quando nós amadurecemos, nos tornamos adultos, nós podemos administrar a nossa herança e recebemos mais o alimento sólido. Abençoa, Senhor, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração, consagro tudo e oro para que a sabedoria faça parte da vida de cada um e que o teu povo saia desse estado ainda infantil e imaturo para esse nível alto da maturidade, onde o Senhor está sendo formado em nós. Onde adquirimos a sua mente, a sua natureza, a sua estatura. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, é o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo altamente abençoadas, alinhadas, despertadas e amadurecidas. Ó Espírito Santo, eu oro. Toma os corações e dirige o teu povo em toda parte. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7, às 19h30. Domingo Santa Ceia, o início dos 52 dias e vai ser uma glória. Levante-se, venha, conta com a gente. Se o senhor não voltar, vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.